No ano de 1922, muitas pessoas se fotografavam, mesmo sendo elas as máquinas que faziam esses trabalhos, muito menos avançadas do que as que temos hoje em dia. Aliás, muito menos que a câmera e seu celular que está aí em suas mãos. Então, era comum haver alguns tipos de erros nessas fotografias que eram tiradas naquele ano. Era fácil identificar alguns erros que apareciam nas fotografias. Porém, quando algo fora do normal aparecia, era facilmente identificado. E muitos deles estão ligados com o sobrenatural. Hoje, o Adverso selecionou algumas fotografias que foram tiradas no ano de 1922, onde nelas, possivelmente, ocorreram aparecimento de fantasmas. Então vamos juntos viajar no tempo em busca desse passado assustador. Foi só após um homem ser fotografado por um fotógrafo profissional, por uma máquina muito avançada na época, que ele veio a perceber que o espírito de sua mulher estava ao seu lado. Ela apareceu ao lado dele na fotografia, olhando para a câmera. E quem vê a imagem acredita que ela estava ali pessoalmente. Mas a verdade é que ela não estava. Já a história dessa fotografia diz que esse homem que foi fotografado acabou percebendo a presença de seu pai falecido há muito tempo atrás, junto com ele. Aliás, olhando para ele, ao lado dele. E que não teria demorado muito para que aquele homem reconhecesse o rosto de seu pai. Pois, segundo ele, olhava precisamente da mesma maneira como seu pai o olhava com vida. Este seria outro caso de um noivo que teria perdido a sua noiva e que algum tempo após resolveu fazer uma fotografia e nela viu a presença de sua noiva falecida ao fundo. Parecia estar triste e o homem acreditou que aquela presença e sua noiva falecida na foto era somente para avisá-lo que talvez ele jamais estaria sozinho. Já esse senhor resolveu fazer uma fotografia para recordação, mas após ela ser revelada, ele viu que não estava sozinho ali, que ao lado dele aparecia um rosto de um homem em espécie de luz. E logo precisou procurar em alguns arquivos familiares muito antigos para descobrir que aquele rosto se tratava de um seu bisavô, que claro, já não estava mais vivo há muito tempo, e resolveu aparecer na fotografia junto com ele. E ao mostrar a imagem para outros familiares, todos confirmaram que realmente se tratava de seu bisavô falecido. Muito comum também tirar fotografias naquela época durante o velório. Os familiares tinham esse hábito, mas essa família acabou descobrindo numa fotografia tirada enquanto um velório ocorria, que segundo a história diz que aquele seria o filho daquela mulher e daquele homem que ali estava sendo velado, mas que numa fotografia dos pais ao lado do corpo do homem, no meio deles apareceria o rosto daquele rapaz que estava sendo velado ali. Como explicar isso? Talvez o espírito daquele rapaz acabou saindo na fotografia junto com a mãe e com o pai.
em seu velório. Era para ser uma linda foto de família daquela época, porém, na cabeça de um senhor, logo apareceria um rosto diferente, que olhava com seus olhos abertos para a câmera. Parecia não ter corpo algum, somente um rosto mesmo. A família não soube identificar de quem seria aquele rosto, mas guardou, como recordação, uma fotografia feita por eles, onde possivelmente, junto com a família, também apareceu um espírito desconhecido. E enquanto dois homens eram fotografados, apareceria em uma espécie de nuvem de luz um rosto de um homem que não estava ali presente. Os dois homens que estavam vivos na imagem disseram se tratar de um amigo que eles perderam e que talvez ao ver aquela linda união na fotografia, resolveu também fazer parte dela. Acontece que ao fazer isso, acabou deixando os dois amigos assustados. Não sabemos se realmente é verdade a história dessa imagem, porém, diziam as pessoas que esse homem traía com frequência sua esposa. Um certo dia, a mulher veio a falecer, tirando sua própria vida. E após passar um tempo, o homem resolveu fazer uma fotografia com um fotógrafo profissional dele mesmo. Porém, notou a presença de sua esposa falecida bem atrás dele e mostrou com clareza na imagem a sua cara de revolta, cara de quem não iria deixar aquele homem em paz. E foi exatamente isso que aquele homem entendeu com a aparição de sua esposa falecida na imagem. E mais um caso de aparição de uma esposa que faleceu na fotografia do marido. E foi assim que o homem percebeu uma luz muito forte que apareceu bem ao fundo da imagem, atrás dele. E no meio dessa luz, perfeitamente, o rosto de sua esposa que já havia falecido, olhando diretamente para ele. Uma imagem de um rosto perfeito, de um espírito de uma mulher, onde não deixou qualquer dúvida para aquele homem de que realmente se tratava dela. Aqui temos uma história interessante. O homem tinha um irmão gêmeo. Os dois cresceram e viveram saudáveis. Tiveram famílias, porém os dois eram muito parecidos. E também quase que inseparáveis. Porém, um certo dia, um dos irmãos acabou falecendo, deixando assim muita tristeza para a família. Algum tempo depois, o irmão vivo reuniu sua família para fazerem algumas fotografias. Mas foi na fotografia na qual, a única, que ele havia feito sozinho, que ele viu nitidamente o rosto de seu irmão falecido junto com ele, provando assim que talvez eles ainda continuam inseparáveis, pois seu irmão, que já havia falecido, estava lá, na imagem, com ele. Essa família notou uma fumaça que saiu na imagem deles e percebeu que naquela fumaça haviam dois rostos de pessoas que eles identificaram como familiares falecidos. Duas mulheres que seriam filhas do homem de preto e da moça que está ao lado dele, irmãs do rapaz que está abaixo. Porém, as duas já haviam falecido faz tempo, o que fez com que aquelas pessoas ficassem espantadas ao verem aquela imagem. E aqui temos uma fotografia de uma mãe e de uma filha, mais uma foto familiar, que não devia sair nada diferente nela, porém, elas perceberam que acima apareceria o rosto de uma terceira mulher.
E a senhora que estava do lado da moça logo reconheceu o rosto de uma de suas filhas falecida, irmã da mulher que estava ao lado dela. Uma fotografia que devia causar um espanto naquela senhora, porém, acabou deixando ela muito emocionada. Mas como sabemos, não é somente no ano de 1922 que esses eventos ocorreram. Vamos procurar algumas fotografias de outros anos que também nelas saíram o sobrenatural.